doenças sexualmente transmissíveis. Pode reduzir? Não sei, mas enfim, né? Se a castração química funciona, vai inibir gravidez precoce em adolescente, enfim, tudo bem. Mas existem outros danos muito graves também da violência sexual. Sem dúvida, né? Então, sem dúvida, né? Isso... E a ideia de que não vai se tratar aquela situação, porque a grande coisa, discordando nesse ponto do senador, é que não adianta, nesses casos, fazer política unicamente para ver o que vamos fazer com o criminoso. Né? Não vai ter o acompanhamento, esse acompanhamento que já poderia ser dado voluntariamente quando um sujeito... poderiam ter redes de proteção que chamassem esses sujeitos para serem atendidos, mas isso o Estado não quer fazer. Os tratamentos para essas crianças são precários. Aqui tem um representante de uma iniciativa, mas dificilmente nas outras cidades de Santa Catarina, que não seja a capital, você vai ter uma estrutura dessa. Então, não se quer tratar na questão como um todo. Vai ter um limite máximo dessa castração química. Vamos dizer, nenhuma pena no Brasil pode ser perpétua. Então, na pior das hipóteses, não poderia ir além do máximo da pena, 30 anos. A questão é, se ele podia ficar preso 30 anos, ele era para estar preso e não agredindo a criança. Então, com essa discussão, com essa nova vantagem, depois de 30 anos ele volta para casa, quer esteja tratado ou não, porque senão a pena viraria perpétua. Então, que tipo de proteção, que tipo de representação dessa família nós estamos tendo? Olha, nós vamos castrar o abusador, mas o resto, com todas as sequelas, vocês se virem porque nós não temos dinheiro. O pouco dinheiro que nós temos, nós vamos gastar com o criminoso. E aí que eu discordo. Vamos fazer política, só se pode beneficiar o bandido. Aí há um erro tremendo. Primeiro que nós estamos tirando a força dessa acusação, porque nós estamos dizendo que ela é doente e não bandido. Segundo, nós estamos pegando pouco de dinheiro que poderia também ser dado em forma de tratamento para trabalhos como a psicóloga faz para a vítima e estamos dando para o abusador. Parece ser o contrário do que a população espera de um projeto desse. Exatamente. Agora, eu queria só fazer um contraponto com o que o doutor Sandro falou, que disse que nós três psicólogos aqui estávamos divergindo. Eu acho isso até interessante. A divergência, às vezes, ela produz novas polêmicas e por aí. Mas é que em relação ao próprio direito, ele se contradiz em certas questões do que é uma criança, por exemplo. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança é menor de 12 anos, entre 12 e 18 é adolescente. Entretanto, a lei, o Código Penal, inclusive com a versão que houve no ano passado, que o senhor muito bem lembrou, ela já trabalha com a idade de 14 anos. Então, o próprio direito, ele também considera datas de uma forma muito rígida. Porque o mundo mudou também, né? Não, mas justamente, mas então aí que entra essa questão que o mundo mudou, os conceitos de criança, que criança é essa que agora ela é vista como uma criança que merece uma proteção, porque ela está na condição de indefesa, ingênua nessas situações, ela está submetida a uma relação de poder em relação ao pedófilo, né? E é essa questão que tem que ser discutida. Então, ainda não, tudo bem, a transformação da sociedade está mobilizando, inclusive, novas maneiras de olhar o que é a pedofilia. É isso que eu acho que é importante também. Eu preciso chamar o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo a proposta do senador Gerson Camata, do Espírito Santo, da castração química para pedófilos. Projeto que está tramitando no Congresso Nacional desde 2006. O Marcos no Centro, ele pergunta o seguinte para ti, Sérgio. Esse método é tão confiável, o método da castração química, que seria possível deixar uma filha menor de idade aos cuidados de um pedófilo que passou pela castração química? É tão seguro assim? Bom, acho que, de jeito nenhum. Primeiro, o próprio colega ali, o Tito, já deu um dado importante. Reduz a libido, quer dizer, reduz o desejo, mas isso não desmonta nem reverte a dinâmica pedófila.
tá? Do prazer pedófilo e da atração. Quer dizer, então resumindo, para deixar bem claro... E mais, né? Que se ele não usar os órgãos genitais, ele pode usar outra coisa. Exatamente. Então, o processo... E aí é confusão, porque o problema não é físico, o problema é psicofísico, envolve a personalidade, educação, mentalidade... Representação que se tem da criança. E tem aí uma confusão nessa, séria, confundir a realidade, vamos dizer, bovina com a realidade humana. Isso é trazer uma visão da veterinária para a realidade humana. Claro. Não faz sentido. E olha, no intervalo o Tito falou bem. Termina o tratamento, aqui inclusive a pergunta já sugere isso, termina o tratamento, o pedófilo volta com força total no seu desejo pedófilo. E muitas vezes até potencializado. Exatamente. Porque é só um inibidor. Não vai pensamento mágico, resumindo uma proposta, pensamento mágico midiática, né? Ligar um botão do indivíduo que aí é como se fosse simples assim, Sim. Daqui a pouco é como se fosse uma droga que o inibisse de ter impulsos violentos, de ter vontade de furtar, vontade de outras coisas. Esse é um velho sonho que tem em determinadas correntes, mas ótimo, né? Não tem como se fazer isso sem negar o risco de ser humano e a própria ideia da humanidade, né? Porque nós somos seres de desejos, nós somos seres contraditórios em algumas coisas e, excepcionalmente, um número muito pequeno de nós transgride de uma forma muito avançada as normas sociais. Tentar mudar toda a nossa concepção de ser humano, tentar mudar toda a nossa sistemática de pena por causa de uma minoria que poderia ter um outro tipo de encaminhamento, parece que é bastante perigoso. Bom, aqui na reta final, aqui já discutimos esse tema, Pedro Silva na Trindade, como ficaria o problema da pedofilia praticada por mulheres, quando uma mulher abusa de um menor. Bom, alguma consideração final aqui sobre isso? Eu só tenho a dizer que nas estatísticas do Sentinela, não estou dizendo que mulheres não abusam, nós já atendemos muitos casos de mulheres que abusam, né? Mas a grande parte, se não todos os casos que nós estamos atendendo hoje, o abuso sexual foi praticado por homem. Muitas vezes com a conivência da mulher, com certeza, né? Que a lei coloca como crime igual quando ela tinha o dever de evitar. Exatamente. A mãe que sabe que o seu filho está sendo estuprado e não toma uma providência equivale a ter auxiliado o estuprador. Agora, a gente também já teve casos de abuso sexual de mulher e de homem contra uma criança. Então tá. Por favor. Eu considero a pergunta pertinente exatamente por causa desse problema que eu já havia colocado antes. A lei está recortando, primeiro, como pedófilo sendo só o homem, não existindo pedofilia em mulheres. Não, alcança ambos os sexos e em proporções que se tem em estimativa muito próximas. Então, como é que fica? Bom, não vai funcionar, né? Vai ser o mesmo processo que ocorre com o homem, não vai funcionar. Bom, na reta final... Em termos vai ser só mutilação, como a gente já viu, mutilação não resolve. O que resolve, permite dizer só mais uma coisa, tem que ser uma campanha ampla de educação na escola, educação sexual, campanhas na mídia, esclarecendo pedofilia, assistência psicológica. É preciso mudar a mentalidade, é um processo que começou já, mas é pouco tempo de enfrentamento e que precisa ser nessas frentes todas. Já se avaliou, por exemplo, essa campanha que recentemente passou aí na televisão, do Disque Denúncia, a respeito não fechar os olhos, no caso do pai lá com a menina, com a criança e tal, e a mãe. Saiu até, não está mais passando, mas já se avaliou o efeito que isso teve em termos de mentalidade. Estava chamando a atenção para uma coisa acontecendo dentro, no interior da família, séria, e que acontece mesmo. Ali, no caso, era o pai, não podia ser a mãe. São tipo de campanhas desse tipo, o enfrentamento tem que ser para mudar a mentalidade. Então, porque hoje tem direito da mulher, da criança, coisa que não existia há bem pouco tempo atrás. Ok. Bom, a gente está praticamente na reta final. Só para fechar, professor Sandro Ciel, sob o olhar da legislação, da legalidade, da constitucionalidade, o senhor acha que não passa, que atinge frontalmente a Constituição? Acho que vai totalmente contra as nossas tradições de a integridade do preso ser preservada, de não haver penas corporais e que o máximo de pena corporal que se aceita é a restrição da liberdade. Isso parece que é uma leitura bastante clara da Constituição.
Muito bem, Só Tito. queria dar uma frasinha final para dizer que a questão da pedofilia, ela não escolhe classe social. Exatamente. Importantíssimo. Isso é importante. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, só para fechar, o telefone do Sentinela, qual é? Isso, é o 0800-643-1407. Esse é o telefone do município de Florianópolis. Para o resto do estado, diz que 100 ou procure os conselhos tutelares do seu município. Muito obrigado, um ótimo feriado a todos. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.